Minha gente, vamos agora para a nossa sexta edição da nossa programação. Vamos começar com a Copa do Mundo no México, que terá o privilégio de ser o primeiro do mundo a sediar pela terceira vez uma Copa do Mundo. E o Estádio Azteca ostenta também este privilégio, sendo ainda o palco de abertura da Copa. Afinal, será nos Estados Unidos. Em 70 foi a primeira vez no México e eu morava em Pirapora, onde a população saiu pelas ruas em carnaval, comendo macarronada, símbolo da Itália, que perdeu pelo placar de 4-1. Foi um verdadeiro carnaval, a gente também comendo essa macarronada. Nessa Copa de 70, Pelé foi tricampeão como jogador. Eis que já tinha sido campeão nas Copas de 58 e 62, onde também usou a camisa 10 pela primeira vez. E o curioso é que a CBD naquela época, chamava CBD, né? Então, naquela época, ela não mandou para a FIFA com a antecedência necessária os números das camisas dos jogadores. Então, houve um sorteio e o Pelé saiu com essa camisa 10, que se tornou icônica, foi um sortilégio, foi uma profecia, se tornou icônica e com a qual ele usou o resto de sua vida esportiva. Esse que era o detalhe, né? Então, agora em 86, quem se consagrou também com a camisa número 10 e no México e no Azteca foi o Maradona. E agora então, nessa Copa de 2026, quem será tão grandioso quanto o Pelé e quanto o Maradona e ainda ganhar a Copa no México e no Azteca e com o emblemático número 10 em sua camisa? Bom, Neymar pela quarta vez vestirá o número 10 numa Copa, igualando o Pelé, que usou também em 4 Copas. Só que o Pelé, ele foi campeão 3 vezes. E se for o Neymar, será pela primeira vez. Era isso a respeito dessa Copa de 2026 e esses outros assuntos correlatos. Chique! Vamos mudar aqui. O que mais que você deixou preparado aí para o dia de hoje? Bom, o assunto que está bombando aí é os Estados Unidos ter considerado o PCC e o CV como uma rede de terroristas. Na verdade, não era necessário tudo isso, porque tem implicações. Essa palavra terrorismo tem explicação bem diferente. É terrorista lá onde eles ocupam os territórios, porque eles vivem um clima de terror. Mas em linguagem diplomática tem um significado muito mais, digamos, emblemático. E terrorismo, nessa linguagem diplomática, significa que os grupos estão lutando pelo poder para a derrubada de governo, e que não é o caso dessas duas organizações. Elas são apenas tipo uma máfia, mas não que queiram o poder oficial. Essa que é a diferença. Então, tem implicações diplomáticas, o termo não foi escolhido por acaso, e nessa linguagem internacional tem uma diferença substancial, porque tem leis que regem a respeito do assunto. Mas, na verdade, o fundo mesmo disso tudo não foi o Flávio que pediu e que foi concedido, muito embora ele tenha trabalhado muito para isso. Já estava decidido isso, já tipo 1 ano e meio, desde que o Trump assumiu pela segunda vez o governo americano. Na verdade, ele usa esse estratagema para fins econômicos. Por exemplo, aqui no Brasil, qual o interesse dele? As nossas terras
raras. Ele pode dizer o seguinte, querer invadir a Amazônia lá e dizer, ali é a rota dos contrabandistas, muito embora possa não ser. Ele invade lá e pega essas nossas terras e leva embora daqui, paulatinamente, é lógico, é tudo organizado. Então, em vez do Brasil vender produtos acabados com indústria aqui no Brasil, seriam as meras commodities, como o Flávio Bolsonaro quer entregar de graça para os Estados Unidos, sendo vassalo do regime americano, sendo o mordomo lá da Casa Branca, lambendo as botas lá do presidente. Olha a diferença. Outra coisa também, ele está implicado, o Trump, né? E ele, de certa forma, tem até razão, porque esses grupos, eles, através do PIX, que é a moeda do futuro, que foi criação do Brasil, está sendo imitado por dezenas de países. Isso aí foi criado pelo Bolsonaro, né? Não, foi criado na época do Bolsonaro, não é que foi criado pelo Bolsonaro, mas foi um tento mundial, foi uma coisa estrondosa. Só que o Brasil queria, sim, rastrear os PIX, mas aquele Nicolas, aquele molequinho que se transveste de deputado, ele fez uma mentira que foi visualizada por mais de 300 milhões de visualizações aqui no Brasil, espalhando a mentira de que o governo do Brasil queria era tributar, cobrar imposto. Uma mentira deslavada que quase acabou com o PIX na época. Então, sob esse pretexto dessas organizações também usar o PIX, porque não sabe de onde vem nem para onde vai o dinheiro, inclusive depois vai até para criptomoedas, sob esse pretexto, ele quer pegar também, a alegação do Trump é o seguinte, que está havendo uma concorrência desleal com as big techs americanas dos cartões. Tudo tem um subterfúgio, uma mentira escondida atrás do pano. E outra coisa, minha gente, tudo está ligado ao PCC e o CV, inclusive esses que estão sendo presos nessas operações da PF, tipo Carbono Oculto e a Refip lá do Rio de Janeiro, cujo maior contrabandista de petróleo é um magro que reside nos Estados Unidos e que é o maior devedor de pessoa física no Brasil. Ele é um devedor contumaz, bandido, e mora nos Estados Unidos, em Miami. O Lula até já entregou o nome dele e de outros que seriam os primeiros a serem presos nessa operação. Mas já teve condenação ou ainda é suspeito, né? Porque... Bom, na verdade, condenação não tem nem processo ainda, mas já se sabe disso através de primárias investigações. Mas não existe processo, ele é considerado, então, suspeito. Isso. Então, através disso aí, o Trump está querendo proteger as grandes big techs dos cartões internacionais. Isso tudo em detrimento do PIX. Você acha que, então, a consequência que pode ter dessa declaração do PCC e do Comando Vermelho serem terroristas seria exatamente o quê? O que isso aí tem a ver com as big techs? Essa correlação é também para proteger, né, os interesses americanos, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, mas vai restringir o sistema bancário nacional, porque é interligado o sistema bancário, é interligado com o mundo inteiro, não é só o nacional, é internacional também. Então, qualquer operação que um banco desses faz, inclusive fintechs,
tem correlação com empresas americanas. Então, provavelmente, essas empresas bancárias e fintechs aí, eles vão restringir o uso do Pix, que normalmente, com certeza, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e algum banco mais brioso de suas funções continuarão a adotar. Eu temo isso. Não estou dizendo que vai acontecer, mas que pode acontecer. Agora, tem um aspecto muito interessante nisso aí, que com isso os Estados Unidos, como ele já fez na Colômbia, como já fez no Líbano, como já fez no México, como já fez no Irã, como fez com a Venezuela, como está querendo fazer com Cuba, poderá também querer invadir aqui o nosso país. Mas não se engane, os nossos militares aqui brasileiros, eles têm orgulho da nossa nacionalidade, da nossa honra, do nosso brio e da nossa soberania. Nessa altura, eles não têm conotação ideológica, não. Eles são brasileiros e defendem a soberania do Brasil, que o Flávio está querendo entregar de mão beijada e sendo uma republiqueta latino-americana, um quintal dos Estados Unidos. Beleza. É isso. Bom demais. Você tinha separado aí um outro tema sobre a nova encíclica papal do Papa Leão XIV. Ele repete o que diz Leão XIII, é isso? Exatamente. Existe uma correlação. Essas encíclicas são cartas magnas que a Igreja sempre escreveu em temas atuais. Então, Leão XIII, na Revolução Industrial que começou na Inglaterra, onde crianças até de 7 anos já começavam a trabalhar, mulheres com jornadas exorbitantes, praticamente eles moravam lá dentro, crianças morriam à beira das máquinas. Leão XIII resolveu interferir nessa situação e com a seguinte pergunta: em que o homem, o trabalhador, foi ferido em sua dignidade com essa situação da máquina dominar o homem e não do homem dominar a máquina. E o curioso é que essas encíclicas, elas são sempre escritas em latim, mas com o advento de papas não italianos, porque a maioria dos 262 papas são italianos, mesmo porque naquela época, até hoje, né, Roma, mas a Igreja Católica era muito vinculada à sede do cristianismo, que era Roma. Os bispos, que eram cardeais, que eram escolhidos, normalmente eram da Itália. Mas com o advento aí de papas, tipo polaco, né, o polonês, Karol Wojtyła, Papa João Paulo II. Depois veio o alemão Bento XVI da Alemanha. Depois veio Francisco, argentino, que fala espanhol. Essas encíclicas começaram a ser escritas na língua, digamos, de origem do Papa, porque ele expunha melhor o seu pensamento. Mas, em seguida, elas são vertidas em latim mesmo, que é a língua oficial do Vaticano. Essa língua vem desde o Império Romano, desde a época de Cristo mesmo. Porque o Império Romano ele durou 500 anos antes de Cristo e 500 anos depois, aproximadamente. E ela passou a ser a língua oficial mesmo porque o Império Romano, a língua era latina, era o latim. Então, até hoje, os documentos oficiais do Vaticano, eles são escritos em latim. A primeira versão pode ser até na língua oficial original do Papa, da pátria-mãe dele.
mas em seguida, oficialmente, ela nos documentos papais, ela é vertida sempre e obrigatoriamente em latim, que, aliás, é a nossa língua mater e muito maravilhosa, a que gerou o francês, o espanhol, o italiano, o provençal e tal. É essa aí. E o que é a grande pegada, então, dessa nova encíclica? O que é de interessante aí, resumindo? Resumindo, que a igreja não é contra a tecnologia, muito pelo contrário. Ela pergunta atualmente para que serve a inteligência artificial e os algoritmos. Elas têm que servir ao homem e não para escravizar o homem. O homem não é um algoritmo. Tem que ser preservada a dignidade humana. Então, a igreja nunca foi contra a técnica. Ela quer, sim, que o ser humano seja considerado como tal e primordial. Beleza. Basicamente é isso. Mais algo sobre a encíclica aí? Bom, eu acho que agora é o último tema aí que você tinha separado, mais light, né? Da propaganda do Auricedina. é verdade. Então, tem um comercial antigo da década de 50 sobre um produto chamado Auricedina. E é bem conhecido até hoje e muito terno, muito carinhoso, que é a propaganda dessa Auricedina, que eu vou assoviar aqui. E a letra da música? Se a criança acordou, dorme, dorme, filhinha. Tudo calmo ficou. Mamãe tem Auricedina. E o complemento final? Complemento final. Dorme. O complemento final é: dorme, dorme, menina. Mamãe tem Auricedina. Até agora, até a próxima edição, então.